Há somente dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo e o outro é o diabo trabalhando através do poder intelectual. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Há uma perseguição vindo sobre todos aqueles que não se unirem à marca da besta, ao ecumenismo. Haverá um boicote e não será apenas uma luta psicológica fria, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo já enfrenta. Está profetizado através da revelação do Apocalipse. Então será muito tarde. Você já terá tomado a marca da besta. Isto quer dizer, a marca do poder, da força política, religiosa e financeira. Mensagem: o terceiro êxodo, mensagem do profeta desta era. Ramsés tinha um sistema político. A coisa foi invertida lá no Egito, sobre Israel, através deste faraó que não conheceu a José. Ignorou a história, as bênçãos que o Egito havia recebido através daquele tipo de Cristo que era José, conhecido como José do Egito. Deus tinha um sistema espiritual sobre um profeta pronto para descer e falar ao povo. Isso se tratava de Moisés. Agora Israel já estava em plena escravidão. Foi profetizado e tudo se cumpriu. O profeta de Deus chama a atenção para um fato que não deve estarrecer o povo de Deus. Ambos estão crescendo novamente. Será a prova final num destes dias. Então, vamos saber quem é quem. Quem é verdadeiramente cristão e que tem o sinal de Deus ou o sinal da besta. Há uma perseguição profetizada vindo sobre todos aqueles
que não se unirem a esse sistema diabólico. Como dizem as Escrituras, o natural tipifica o espiritual. E nós não podemos nos afastar disto, porquanto ignorar isto significa perdição. Encontrar-se tarde demais em um local, em um lugar inesperado. É por isso que ele afirma que o inferno, a perdição eterna, não será surpresa para o homem oficialmente perdido, para a mulher oficialmente perdida, mas sim para aqueles que, cuidando ser salvos, cuidando ser cristãos, não puderam ver por falta de revelação, por falta de predestinação, o cumprimento da palavra. Pois bem, cuidando que o natural tipifica o espiritual, nós podemos andar de uma forma bem segura, bem orientada e livres do engano, que é a chave principal do inimigo nesses dias. Ele se faz religioso, ele se fez religioso, ele se faz religioso e falando sobre Deus. Lembrando-nos em tempo que Caim, sendo filho da serpente, não cultuou o diabo, mas sim a Deus. Ele ofereceu culto a Deus e não a Satanás. Mas o seu culto combinou com a serpente, não combinou com Deus. Enquanto que o culto de Abel não deu certo, não combinou com o culto de Caim, porquanto não combinou com o culto da serpente. Porém, combinou com Deus. E essa foi a razão da grande perseguição que veio sobre ele, a ponto de ser assassinado por seu irmão de ventre. Então não se afaste disso, do paralelo entre o natural e o espiritual. Paulo explora isso na sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 até o 33, falando do casamento da esposa e do esposo. E por fim, ele finaliza dizendo que está falando do grande mistério entre Cristo e a igreja, tomando o casamento natural para falar do espiritual. Não ignore, portanto, isso. Seria, sem dúvida alguma, ignorar a própria salvação. Aí está bem diante de seus olhos. É a verdade. Ignorar a verdade é tomar conhecimento, é dar apreço ao abismo, à mentira, à perdição. E não pense que simplesmente por ignorar, ou se fazer de indiferente, isso resultará menos do que
perdição eterna. Aí está a coisa. Veja agora a igreja chamando e vindo ao poder. Ali está um paralelo, Ramsés subindo, se preparando para ser o que foi, enquanto que Moisés se preparava para ser o que foi. O Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e colocados em ordem, tudo acontecendo no ministério, através do ministério do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, verso 7. A igreja já está lá no mais alto píncaro da política. Ela está governando. A verdade é essa. Ela está governando. Ela tem o maior poder monetário. Ela manda fechar por causa de uma padroeira, então a capital se fecha. Ela manda fechar por causa de uma padroeira, uma nação toda sofre uma paralisação. E os sábios intelectuais se dobram diante disto. Isto significa poder demoníaco regendo as nações. Isso significa escravidão branca. Escravidão resultada pela iniquidade. Escravidão resultada pela ignorância, por ignorar a liberdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo chamado cristão tem que pagar por isso, porque ele, o povo cristão, alega conhecer a verdade. Deus tinha Moisés para ser seu profeta. Embora ele já tivesse profetizado e tivesse provado que ele estava certo, contudo ele estava na escola do deserto. Foi sempre como Deus preparou os seus grandes mensageiros. Ele estava no deserto, totalmente escondido do resto do mundo. Ele foi instruído, ele foi treinado por Deus, lá no deserto. Foi lá que ele conheceu as serpentes, a raça de víbora, o machado na raiz da árvore. Foi lá sim, foi de lá que ele trouxe o seu diploma, foi de lá que ele trouxe o assim diz o Senhor. Agora, o inimigo sempre proporá seu sistema através da incredulidade. Todo sistema intelectual propõe incredulidade à palavra de Deus. Incredulidade ao sistema apostólico. Incredulidade ao sistema profético. Não pode crer em um profeta de Deus. Jamais aceitarão o sistema da verdade, mas crerão no erro, conforme São Paulo profetizou. O espírito do erro. Porque o inimigo é, de fato, o sinal intelectual. E tantos alegando ser
membros da noiva de Jesus Cristo, e tendo como carro-chefe a intelectualidade. Não intelectualize a mensagem. Isso poderia ser feito como fizeram com a Bíblia. A mensagem é uma Bíblia, é a Bíblia revelada. Não. Há somente dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo e o outro é o diabo trabalhando através do poder intelectual. Lava a mente, obscurece o espírito, ofusca a alma para se desenvolver intelectualmente. São dois caminhos que podem estar a paralelo, mas nunca podem se cruzar. Jesus disse que um termina no céu, na glória eterna, e o outro termina no inferno. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Por ter o conhecimento, a ciência de Deus, através da qual o Espírito Santo trabalha. A ciência de Deus trabalhou através de uma cega lá no templo, chamada Ana. A ciência de Deus trabalhou através de homens tão simples, tão humildes, e isso nunca mudou. Prega-se tanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi ele, sim, que levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, tenha coragem de enfrentar a palavra. Como que Paulo diz, sendo ele um doutor, caiu do seu cavalo, foi para o deserto da Arábia, desincompatibilizar a sua mente, voltou preparado pelo Espírito Santo para desafiar onde está o sábio, onde está o inquiridor desse século. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. E ele disse: eu, quando vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana, mas a única coisa que eu quis saber entre vós, Cristo e este crucificado. Aleluia! Não é do poder mundano, não é do poder intelectual, a fé perfeita, o arrebatamento. Dê glória a Deus pela simplicidade da fé. Dê glória a Deus pela simplicidade da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.